Oi, pessoal. Eu lhes dou as boas-vindas a mais um episódio do nosso podcast de português como língua estrangeira. Vamos ouvir um pouco mais, né? Meu nome é Eli e eu sou do site www.portuguesewithelly.com. Misturei um pouco os idiomas, mas hoje não vou misturar, porque nós vamos falar de um assunto que é muito comum aqui no Brasil, apesar de que não temos mais jornais. Opa, eu falei o tema de hoje. Então, sem mais demoras, vamos falar de jornais. Na minha casa, todos gostamos de jornal. Meu irmão sempre preferiu a seção de esportes, porque ele é flamenguista roxo. Já meu pai dá uma olhadinha no caderno de economia e emprego. De vez em quando ele também consulta o caderno de classificados para saber o que anda rolando no mercado e também para ver se consegue uma vaguinha de emprego. Ele e meu irmão sempre brigam, porque meu irmão diz que papai não precisa mais trabalhar, mas o pai é assim por dinheiro. Minha tia, por incrível que pareça, lê sempre os quadrinhos do caderno infantil. Sei lá, ela, professora universitária, se dando a esse tipo de coisa, é muito esquisito. Mas também pudera. O meu avô era chargista e quadrinista, então ela tem a quem puxar. Já eu não leio jornal nenhum. Detesto ler. Folheio a edição de domingo e, quando termino, empilho tudo e levo para minha oficina. Eu uso o papel para encher as caixas em que guardo os produtos que vendo. Hoje, o nosso monólogo foi um pouco pequeno, ou melhor, é um pouco pequeno, mas ainda assim ele tem muitas expressões. Muitas mesmo. Então, vamos lá. Primeiro eu queria só dizer duas coisas. Se você estiver aprendendo português já há algum tempo, provavelmente um verbo que lhe deu dor de cabeça foi o verbo ler, de ler um livro, ler um jornal, não é? Então, só para lembrar, no presente eu digo eu leio um livro agora, mas ontem eu li um livro. Hum? Lembrem-se dessa diferença, porque em alguns idiomas, como o espanhol, a forma do passado é um pouco confusa. Aliás, ela confunde um pouco com a forma do português. Então, agora que nós tiramos isso do caminho, vamos continuar. Nesse monólogo, em que a pessoa fala de jornais, não é exatamente do jornal que hoje em dia é mais comum, o jornal online. Essa pessoa aqui está falando do jornal impresso, que é um jornal que uma empresa prepara e depois imprime e depois distribui. E na casa dessa pessoa, todos gostam de jornal. Mas ele diz todos gostamos de jornal. Isso significa nós todos gostamos de jornal. O nós aqui fica subentendido. Nós sabemos que estamos falando de nós. Então, todos eles gostam de jornal. É o pai, o irmão, a tia, mas cada um tem uma preferência um pouco diferente. O irmão dele, por exemplo, sempre preferiu a seção de esportes porque ele é flamenguista roxo. Roxo, nesse caso, talvez você conheça a palavra por causa da cor, a cor roxa, não é? Mas aqui, roxo tem outro significado. Roxo significa exagerado,
muito desmedido, que não tem medida nem controle. E o Flamengo é um time de futebol. Muitas pessoas que são flamenguistas, ou seja, que torcem para o time do Flamengo, elas são fãs muito fortes ou fãs muito animadas. Então a gente diz que eles são roxos. Não só do Flamengo, pode ser de outros times também, ou de outras organizações pelas quais você torce. Por exemplo, ele é um fã roxo, ou ele é um flamenguista roxo, ou ele é um fã do Chicago Bulls. Ele é um fã roxo do Chicago Bulls. Eu não sei como se fala muito bem esse time. Eu não conheço esportes, por isso que eu não gosto de ler a seção de esportes. Mas o irmão dele lê os esportes, ou lê a seção de esportes. Já o pai dele dá uma olhadinha no caderno de economia e emprego. Dar uma olhadinha significa olhar ou verificar rapidamente alguma coisa sem demorar muito, sem passar muito tempo. De vez em quando, eu pego meu celular e dou uma olhadinha no Facebook para ver se alguém me mandou uma mensagem. Não é bom, mas é o que acontece normalmente. Eu sempre dou uma olhadinha várias vezes por dia. E ele dá uma olhadinha no caderno de economia e emprego. O caderno tem outros significados em português, mas aqui quer dizer uma das seções do jornal, porque os jornais impressos, se você conhecer, eles são impressos com como se fossem vários departamentos. Por exemplo, economia e emprego, saúde, cultura. Então, esses são os cadernos, são como departamentos, ou o termo especializado seria como editorias. Apesar de que não é exatamente uma editoria. Hã? Mas o pai dele aqui também não olha só o caderno de economia e emprego. Ele também olha o caderno de classificados. Os classificados no Brasil são a seção do jornal em que empresas publicam anúncios. São anúncios ou ofertas de emprego, anúncios de produtos, serviços. Em outros países e em outras seções e em outros tipos de jornal, nós chamamos também de páginas amarelas. Mas a palavra classificados é muito mais comum. Normalmente usamos no plural. Nunca dizemos, é um classificado. Não, é a seção dos classificados, ou então são os classificados. Hum? E ele olha os classificados para saber o que anda rolando, o que anda acontecendo, ou o que está acontecendo no mercado. Porque ele quer uma vaguinha de emprego. Vaguinha, aqui, é a forma diminutiva da palavra vaga. E uma vaga de emprego é uma posição livre em uma empresa que pode ser ocupada por uma pessoa como você, por exemplo, né? Então, uma vaguinha de emprego. Mas tem um problema aqui nesse monólogo, porque o pai já não precisa mais trabalhar. O irmão sempre briga com o pai. Mas o pai quer trabalhar porque ele é assim por dinheiro. Ser assim por alguma coisa significa desejar muito, gostar muito desse tipo de coisa. Geralmente é uma coisa que você ou tem ou que você deseja ter muito. Por exemplo, eu sou assim por livros. Eu adoro livros. Se eu puder, eu compro todos os livros que eu vir na minha frente.
É um problema para quem tem pouco dinheiro, mas é o que acontece, porque eu sou assim por livros. A pessoa pode ser assim por dinheiro, assim por livro, assim por uma comida específica e por aí vai. Tem muita gente que é assim por doces. Elas gostam muito de doces. E aqui no Brasil, quando nós utilizamos essa expressão, fulano é assim, a gente sempre para. É assim. Dá uma ênfase por alguma coisa. Ah, fulano é assim por dinheiro, é assim por. Pá, 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 pá. Ah, a tia também lê, mas a tia aqui é professora universitária. E, por incrível que pareça, ou seja, olha, parece inacreditável, mas é verdade. Por incrível que pareça, hum, ela lê os quadrinhos do caderno infantil. Os quadrinhos, aqui também sempre usado no plural, significa, na verdade, são aqueles desenhos geralmente divididos em quadrinhos ou tirinhas, também é outra palavra que a gente usa, de um que contam uma pequena história engraçada. Alguns quadrinhos que são muito ou que foram muito populares aqui no Brasil são os quadrinhos da Mafalda, os quadrinhos do Agar, ou as tirinhas do Agar, o Bárbaro, e as tirinhas da Mônica também, mas eu já não sei se ainda tem tirinhas da Mônica. Eu sou, eu estou um pouco desatualizado do que acontece no planeta em relação aos jornais impressos. Mas na época que eu lia muitos jornais impressos, eram muito, eram muito populares os quadrinhos da Rebordosa. Era muito engraçado. E também tem algumas tirinhas da Rebordosa e as tirinhas das cobras do Luiz Fernando Veríssimo. Eu vejo muito pouco hoje, porque infelizmente não tem muitos jornais aqui perto de onde eu moro, então não dá para comprar sempre. Aqui ele diz: Minha tia, por incrível que pareça, lê sempre os quadrinhos do caderno infantil. Sei lá, ela é professora universitária, se dando a esse tipo de coisa. E aqui, se dando a esse tipo de coisa, significa se dedicando a esse tipo de coisa ou se envolvendo com esse tipo de coisa. Quando eu me dou a alguma coisa, significa que eu devoto meu tempo àquilo ou eu dedico meu tempo àquilo. Geralmente a gente fala um pouco negativo, né? Tem algum significado um pouco negativo, mas não é sempre, né? Ela é uma expressão relativamente neutra. Eu me dou muito ao trabalho, por exemplo. Eu trabalho muito, eu me dedico muito ao trabalho. E ele também diz aqui, tá, ela lê os quadrinhos, é professora universitária. Isso não é muito típico de uma professora universitária, mas ele dá aqui uma explicação. Mas também pudera. E essa é uma expressão bem brasileira. Quando a gente diz, ah, mas também pudera, geralmente é assim, ou pudera, né? Isso é uma maneira de dizer, ah, isso não surpreende porque blá blá blá. Geralmente é uma explicação de, do porquê alguma coisa acontece. Ela lê quadrinhos, a tia, ela gosta de quadrinhos, mas também pudera. O avô era quadrinista, ou seja, ele desenhava quadrinhos. E ele também era chargista. Ele desenhava charge, que é um tipo de desenho, um tipo de caricatura, geralmente política, que é muito popular aqui no Brasil. Um chargista muito popular, pelo menos no meu estado, se chama Sinfrônio. Ele tinha umas charges muito boas. Então, como o avô é quadrinista e chargista, ela gostava
ou ela gosta de quadrinhos e de charges também, provavelmente. Então, não é de surpreender. Isso não é um fato para deixar ninguém surpreso, porque, né, não tem, ela tem a quem puxar. Quando a gente diz, fulano tem a quem puxar, significa que fulano tem as características de outra pessoa, da família provavelmente. Ou fulano herdou, fulano recebeu os talentos ou as características de alguém da família. Por exemplo, se a minha mãe pinta, ela faz quadros e pinturas, e eu também gosto de quadros e pinturas, eu tenho a quem puxar. Significa, eu recebi esse talento, eu recebi essa capacidade da minha mãe. Então, eu puxei isso dela. A gente fala, puxar uma característica de alguém, geralmente dos pais. Então, voltando para o monólogo, ele diz aqui: olha, todo mundo lê. Meu irmão lê jornal, meu pai lê jornal, minha tia lê jornal, mas eu não leio jornal nenhum. Eu folheio a edição de domingo, mas não leio. Folhear significa ler algum tipo de coisa passando as páginas. Você pega, por exemplo, vou pegar aqui, você pega um livro e você folheia para ler alguma coisa. E folhear geralmente tem essa sensação, esse sentimento de uma coisa mais rápida, menos detalhada ou menos demorada. Por que que ele folheia a edição de domingo do jornal? Ele folheia porque ele não lê o jornal, ele pega o papel e usa para encher as caixas, porque ele vende produtos e as caixas precisam estar cheias de jornal. Não disse? Hoje nós tivemos muitas expressões. Então eu sugiro que você revise esse diálogo com a transcrição. E agora nós vamos escutar o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade normal. Na minha casa, todos gostamos de jornal. Meu irmão sempre preferiu a seção de esportes porque ele é flamenguista roxo. Já meu pai dá uma olhadinha no caderno de economia e emprego. De vez em quando ele também consulta o caderno de classificados para saber o que anda rolando no mercado. E também para ver se consegue uma vaguinha de emprego. Ele e meu irmão sempre brigam porque meu irmão diz que papai não precisa mais trabalhar, mas o pai é assim por dinheiro. Minha tia, por incrível que pareça, lê sempre os quadrinhos do caderno infantil. Sei lá, ela, professora universitária, se dando esse tipo de coisa. É muito esquisito. Mas também pudera. O meu avô era chargista e quadrinista, então ela tem a quem puxar. Já eu não leio jornal nenhum. Detesto ler. Folheio a edição de domingo e, quando termino, empilho tudo e levo para minha oficina. Eu uso o papel para encher as caixas em que guardo os produtos que vendo. Muito obrigado por ouvir a este podcast até o final e eu tenho uma proposta para você. Na descrição deste podcast tem um link para um livro gratuito que ensina 11 maneiras de você aprender português sem precisar pagar quase nada. Você paga muito pouco se precisar pagar. Vai lá, baixe o livro e até a próxima. Tchau!